aqui. Tá, deixa eu só ajeitar aqui. Quer que coloque mais pra frente? Não, tá ótimo. Ficou legal. Tá tudo certinho aqui. O pessoal vai. Para ver se o Facebook o pessoal vai entrar. Vá compartilhando, vá avisando seus irmãos, suas irmãs, sua família, que Deus tem algo muito forte para falar conosco nesta noite, aqui no nosso culto doméstico. Vamos compartilhando, tenho certeza que vai ser um culto muito abençoado, com coisas da parte de Deus para todos nós. Um abraço ao Elvis. Seja bem-vindo, Elvis, que Deus te abençoe. O Enos, também o JV Piloto, seja bem-vindo. Estamos tentando aqui equacionar o problema da internet, mas a coisa está fluindo. O Facebook já voltou o Facebook. Estamos tentando aqui, a minha internet aqui em casa é bem veloz, mas em função de todo mundo estar hoje em casa, eu imagino a dificuldade das operadoras de internet, mas vamos tentar fazer o máximo possível para ser bênção na vida de vocês, tá? Sejam bem-vindos mesmo. Vocês estão escutando legal aqui? Se a gente pedir pro pessoal daqui passar pro Facebook. O ideal seria. Né? Mas aí quem usa esse aqui tá no celular. Tá, né? Esse aqui teria problema de graça. Agora tá ok, hein? Agora tá ok. Que tal o pessoal do Facebook? Tá me ouvindo bem? O som tá bom? Me dê um retorno por gentileza. Melque Monteiro, Alane Lima, seja bem-vinda. O Maxi Santos assistindo. A Rosa também, a Jéssica. Seja bem-vinda, Jéssica. Boa noite. Daniel, o Ávila Gaia, a Dilma, sejam bem-vindos. Vamos compartilhando, avisando os irmãos que vai ser um culto doméstico abençoado. Nesse tempo completamente diferente, hein? Que coisa inesperada, mas Deus está no controle. São 18h52. Tá me ouvindo bem, Márcio? Tá tudo certinho? Tá perfeito o áudio aqui do Facebook. Legal. Você que está me assistindo aí no Facebook, você está me ouvindo bem, a imagem está boa, estamos fazendo os últimos ajustes para as 19 horas nós começarmos. Se quiser fazer alguma perguntinha para nós, aproveite que nós temos ainda 7 minutos para começar a nossa transmissão. Boa noite ao Lopes, Michael, a Josiane de Portugal. Um abração, Josiane, que Deus te abençoe. Procure colocar de onde você é, o seu bairro, a sua cidade, o seu país, para a gente se interligar e numa só fé, num só coração, a gente saber de que Deus está conosco. Vamos melhorar essa internet. Está todo mundo usando a internet no mundo inteiro e deve ser por isso que a dificuldade está um pouco grande aqui para nós. Alguns estão travando aqui. Aqui ficou bem, aqui está um pouquinho, travando um pouquinho. Mas Deus vai dar certo e já começaremos. É tipo o horário do rush. Olá, Reinaldo, um abraço para você. O Lucas, São Paulo, Alex Correia, um abraço para você, Alex. Também o Lucas do Guamá, Pantoja do Jurunas, Kellen de Batista Campos, Reinaldo também está conosco, o Bruno Cavalcante do Guamá. Vai ser bênção. A mensagem de hoje à noite não é a mesma da de manhã. Falamos sobre o leproso que teve um encontro com Jesus e foi completamente transformado, liberto e curado. Hoje a mensagem à noite é outra. Iremos sempre mudar de mensagens para poder, todos nós estamos em casa, ouvirmos coisas novas da parte de Deus. Baixa aqui. Isso aqui amanhã, 8 horas, a reunião de liderança.
Quero avisar todos os nossos líderes da nossa igreja, da Catedral da Família. Você que não é da nossa igreja, me permita mandar alguns avisos para a minha igreja, porque é a única forma que eu tenho de me comunicar com eles nesse momento de isolamento social. Amanhã às 20 horas nós teremos treinamento para a nossa liderança aqui pela live, aqui pela internet. E você que não é da igreja é o nosso convidado especial para participar e aprender um pouco da forma como a gente treina a nossa liderança. Amanhã às 20 horas, todos nós aqui, segunda-feira, numa live para líderes das igrejas, especialmente da Catedral da Família, mas aberto a todos os irmãos que querem aperfeiçoar o seu dom de liderança. Vai ser bênção, eu conto com você, espero você amanhã às 20 horas. Faltam 4 minutos para começarmos a mensagem da palavra do Senhor. Tá aparecendo o computador? Tem que arredar? Não. Aqui, né? É eu que mandei agora. Tá. Boa noite ao Edmilson, Catarina, um abraço para vocês, o Robert, Kaique, o Cristiano, a Cristiane Ferreira. Vamos orar assim, no final desse culto doméstico, eu aqui, vocês, aonde vocês estiverem, iremos nos unir em favor do Brasil, do mundo, e enfrentarmos esse inimigo forte, mas não vencível. Ele não é invencível, ele é bem menor e muito menor do que a grandeza do nosso Deus. Não perca o momento da oração que faremos no final dessa live, desse culto doméstico. Pegue a sua Bíblia, que já iremos começar, e é importante que todos tenham a sua Bíblia na mão. E eu espero que nesse isolamento social a gente possa voltar à palavra do Senhor. Amém, amém. Chegou a Senira, a Zione Moreira, boa noite para você. Um abraço para Daniele Nogueira, seja bem-vinda. Vai ser uma bênção ter você conosco aqui. É algo realmente maravilhoso poder falar com tantos irmãos que estão nos assistindo em todo o Brasil e alguns lugares do mundo, como é o caso da minha irmã que está lá em Portugal. Um abraço a você. Se você puder... Não, mas está ótimo ainda. Amanhã a gente corrige algumas coisas. Que horas tem? Faltam 2 minutos para começarmos nosso culto doméstico. E reúna a sua família, chame os seus irmãos, irmãs, chame o seu pai, sua mãe, para a gente ouvir a palavra de Deus que iremos ministrar daqui a pouquinho aqui na nossa live do nosso culto doméstico. Vai ser bênção demais para todos nós. Ok, vai começar, né? 18h59. Eu procuro sempre cumprir o horário, faço o possível em todas as minhas atividades para honrar o horário, que acredito que o horário é respeito às pessoas. E essa é uma razão muito importante para o crescimento de qualquer igreja, de qualquer trabalho, de qualquer empreendimento, nós valorizarmos o nosso horário. Peça para o pessoal, no momento da palavra, se eles puderem não compartilhar, só para escutar, porque alguns reclamam que incomoda, porque eles estão escutando a palavra, aí um monte de gente digitando. Entendi. Às 19 horas, muito boa noite. Aqui começa o nosso culto doméstico
Pastor Lorival, para quem não me conhece, aqui de Belém do Pará, da Catedral da Família, trazendo a você uma mensagem da palavra do Senhor. Mas antes, vamos orar. Põe a mão aí no seu coração. Vamos pedir a Deus que use esse tempo que passaremos juntos aqui, para que Deus fale conosco, para que Ele se mova, porque esse culto só tem uma razão de ser: o mover de Deus na nossa vida. É disso que estamos precisando. Realmente é o mover de Deus que faz toda a diferença. Sem o mover de Deus, nada vai acontecer. Eu não tenho nada de mim mesmo para entregar para você. Você não tem nada de si mesmo para entregar para sua família. Nós precisamos desse mover para que as coisas do Senhor na terra se manifestem. Por isso, põe a mão no seu coração, feche os seus olhos e vamos pedir a Deus que abençoe esse culto doméstico que nós teremos a partir de agora. Nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome e reconhecemos a nossa total dependência do Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada e queremos rogar a Tua graça, o Teu favor, para que esse tempo que passaremos juntos com Teus filhos, com o Teu povo, espalhados pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país e algumas outras cidades fora do nosso país. Ó Deus, manifesta o Teu favor, fala conosco, traz instrução, traz direção. Eu sei que é um tempo que Tu desejas falar com a Tua igreja e nós nos rendemos ao Senhor. Nós nos colocamos em reverência na Tua presença. Nosso coração se inclina para o Senhor, para que o Senhor fale conosco. E queremos consagrar e Te apresentar, meu Deus, esse culto doméstico, pedindo a unção e o poder do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Digam todos amém, digam graças a Deus. Gente, abra sua Bíblia no livro do profeta Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, verso 1 em diante. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, verso 1 em diante. É uma história fantástica que eu quero compartilhar com todos vocês. Diz assim a palavra do Senhor: Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000, dispôs-se com todo o povo que tinha consigo e partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Aiô ia adiante dessa arca. Davi e toda a sua casa de Israel, olha só o clima, alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, saltérios, tamborins, com pandeiros, com símbolos, quando chegaram à eira de Nacon. E estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E morreu Uzá ali, junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até ao dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a sua cidade, a cidade de Davi, mas fez levar a arca de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom 3 meses. 3 meses. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. Amém. Gente, deixa eu baixar o som aqui. Eu quero falar sobre o tema nesta noite abençoada, nessa noite diferente,
nessa noite a qual Deus não perdeu o controle. Nós estamos vivendo um tempo que nunca imaginávamos que iríamos viver. Um tempo diferente, nunca pensávamos que estaríamos no domingo à noite, longe das nossas congregações, dos nossos templos, mas a igreja está fechada, o templo está fechado, mas a igreja do Senhor está livre e aberta, graças a Ele. Eu quero falar sobre o tema, a festa que Deus parou. Vocês viram a narrativa do texto? Estava acontecendo uma grande festa, e essa festa, eu quero explicar bem para vocês, para você entender um contexto do que estava acontecendo naquela época. Davi assumiu o reinado após a morte de Saul. E Saul tinha negligenciado as coisas de Deus. E uma das primeiras medidas que Davi fez depois que assumiu o reinado, foi trazer a arca que tinha sido desprezada por Saul. Escute uma coisa para você entender. Nos dias de Davi, o centro da adoração era o tabernáculo. E uma peça da mobília do tabernáculo havia sido separada do resto do tabernáculo. E naqueles dias, para os judeus, o Senhor habitava em sua glória sobre a arca da aliança. A arca era tão importante para Deus que ele deu a Moisés orientações detalhadas sobre a arca. Dentro dessa arca, que era uma caixa, uma espécie de um baú, revestido de ouro, toda feita conforme a vontade de Deus, o projeto de Deus para aquela arca. Dentro dela tinha o cajado de Arão, um vaso com o maná do deserto e também as tábuas dos 10 mandamentos. A arca era tão importante para Deus, agora procure ouvir isso com atenção. A arca era tão importante para Deus que ele deu instruções claras sobre a condução dessa arca, como ela deveria ser conduzida. E foi aí que Davi teve problemas. E eu quero discorrer sobre essa história porque quando Davi assume o reinado, ele vai buscar a arca e organiza toda uma festa, leva os músicos, os instrumentos musicais, leva toda uma comitiva, mais de 30 mil pessoas escolhidas por ele para conduzir a arca até a cidade de Davi. E ali a festa está pronta, os projetos organizados, as metas definidas, os alvos claros para conduzir a arca de Deus. Davi com toda a motivação certa. Davi queria agradar a Deus. Davi queria corrigir o erro de Saul, que desprezou, deixou jogado a arca do Senhor, e ele foi buscar. Mas só que nessa tentativa de levar a arca de Deus à cidade de Davi, aconteceu esse episódio que lemos, que é um episódio pesado, uma história muito difícil, porque culminou com a morte de uma pessoa também bem intencionada. Eu quero discorrer sobre esse tema, porque nós estamos vivendo dias dificílimos. Aqui, a festa que Deus parou, a festa que Ele paralisou. Preste muita atenção nisso. Não é exatamente isso que está acontecendo hoje? Deus parou o mundo. Deus resolveu dar um basta em todos nós. Em mim, em você, na cidade, no país, no mundo. Nós nunca passamos por essa situação. Deus, ele realmente tem horas que ele para a nossa festa. Deus realmente é um Deus que, quando ele precisa nos ensinar certas lições, ele dá uma parada na nossa vida. E aqui nesse episódio, Davi estava todo programado, todo organizado para conduzir a arca para a sua cidade. Aí vem Deus e para a festa de Davi. As mesmas razões pelas quais Deus fez parar a festa de Davi são as mesmas razões pelas quais Deus parou esse planeta. Parou minha vida, parou os projetos, está todo mundo nesse isolamento social, todo mundo enclausurado, com muito cuidado, com muito zelo com relação ao coronavírus, seguindo a orientação dos especialistas em medicina. O fato é que Deus parou tudo. Agora, quais são as razões pelas quais ele fez isso?
Deus está querendo falar com esse planeta, Deus está querendo falar com a igreja dele. Deus quer se comunicar com esse mundo. Agora, quais são as razões pelas quais Deus parou a festa de Davi? A primeira, Deus parou a festa do Davi porque Davi fez concessões que não podem ser feitas. A Bíblia diz que Davi pegou um carro novo, com toda a sua boa intenção, colocou a arca sobre o carro novo e tentou conduzi-la até a sua cidade. Deixa eu te dizer uma coisa. Onde está escrito que a arca deveria ser conduzida através de um carro novo? As orientações foram muito claras dadas por Deus. E Davi, por ser um homem muito prático, Davi, por ser uma pessoa muito prática, ele fez uma concessão que não deveria ter feito. O que é fazer concessão? É permitir que coisas sejam feitas que não podem. É ceder naquilo que não dá para ceder. Deixa eu te dizer uma coisa. Não faça concessões naquilo que a palavra de Deus é clara. Se Deus deixou claro certas coisas para a minha vida, para a sua vida, para a vida do seu povo, da sua igreja, nós precisamos entender que a obra de Deus é feita conforme a maneira de Deus. A vida cristã é vivida conforme estabelecido pela maneira de Deus. Quando a gente tenta tocar a vida do nosso jeito, sem observar aquilo que ele estabeleceu na sua palavra, sem levar a sério os mandamentos, os princípios do reino de Deus, ele vai parar a nossa festa. E quantos cristãos estavam precisando que a sua festa fosse parada? Porque ia dar em problema. Não ia dar certo. Nós não íamos alcançar. Deus nos ama tanto que ele... Eu falei de manhã que a ira de Deus é a última atitude de Deus para dizer a esse planeta, à sua igreja, ao seu povo: eu amo vocês. É um agir de Deus de uma forma forte para parar a sua igreja e para demonstrar o quanto ele nos ama. Quantos cristãos estavam tocando a vida, fazendo concessões, negligenciando o seu relacionamento com Deus? Por exemplo, quantas vezes alguns cristãos deixaram de estar na casa de Deus para estar em outro lugar? Quantas pessoas talentosas, talentos que foram dados por Deus, que não estavam mais a serviço do reino de Deus, apenas frequentando igreja, apenas fazendo da igreja uma religião, um relacionamento de agenda, de bater ponto na igreja, e a vida com Deus completamente negligenciada. Não orando mais, não lendo mais a palavra, fazendo concessões, tocando a vida de qualquer jeito. Foi o que Davi quis fazer, quis levar a arca de Deus de qualquer jeito, e Deus parou a festa dele, como parou você. Me parou todos nós, e parou esse mundo. Esse mundo passou do limite. Esse mundo precisa entender que Deus está falando com ele. Não é a sua igreja. Deus não se deixa escarnecer. Vocês viram o que aconteceu no carnaval? A escola de samba menosprezando, blasfemando contra Jesus. Aquele grupo teatral, aqueles artistas que fizeram uma encenação e tentando dizer que Jesus era gay, e foi lamentável. E o judiciário brasileiro achando que isso é normal. Então, tem horas que Deus vai parar a festa. Deus tem limites. Em Apocalipse diz que ele dá tempo para que a gente se arrependa. Ele é um Deus misericordioso, mas quando chega o momento que a gente não consegue, de alguma forma, não consegue ouvir a voz de Deus, ele nos ama tanto que ele é capaz de agir sobre nós. Então, a primeira coisa que aconteceu para que Deus parasse a festa de Davi é que ele fez concessões em áreas que não se podem fazer. Davi teve problemas, nós sempre teremos problemas como ele teve, se não fizermos o dever de casa. Deixa eu te dizer uma coisa. Preste atenção. Vamos olhar para a nossa vida. Vamos tentar ouvir o que Deus quer falar conosco. Vamos tentar perceber a voz de Deus dentro de nós. Nunca aconteceu isso. Isso está acontecendo porque é a vontade permissiva de Deus.
Agora, bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus, escutam e as praticam. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está falando com todo mundo, principalmente com a sua igreja. Ele quer fazer algo grande nesse planeta. E Ele escolheu a sua igreja para realizar o seu propósito na terra. Ele escolheu nós, que somos filhos e filhas de Deus, para fazermos aquilo que Ele quer fazer nesta terra. A segunda razão pela qual Davi teve a sua festa paralisada. Deus parou a festa de Davi. Você não pode parar. Você está bem intencionado, mas você está vacilando. E qual a segunda coisa que Davi vacilou? Porque Davi teve a sua festa parada por Deus, porque ele não observou os detalhes por conveniência. Estava estabelecido desde sempre que a Arca da Aliança deveria ser conduzida pelos levitas. Na base da arca tinham 4 argolas, e as varas teriam que ser colocadas nessas argolas, e os levitas deveriam levar essa arca sem tocar nela. Estava estabelecido na palavra de Deus. São os detalhes. É exatamente aí que a gente às vezes se machuca. Deus deixou os detalhes para que nós, eu e você, possamos conduzir a nossa vida, a nossa família, nossos filhos. Quantas coisas estão sendo desprezadas por causa dessa atitude que Davi manifestou? É ser prático demais, não observar os detalhes da vida. Quantos filhos abandonados pelos seus pais, quantos pais sem agenda para os seus filhos, quantos casais vivendo uma vida completamente sem observar os detalhes, quantas igrejas que se abrem, que estão abertas nesse mundo, tentando fazer a obra de Deus sem observar os detalhes. Aí Deus parou a festa. Não, vou parar com isso porque isso está errado. E Davi teve a sua festa interrompida porque ele agiu conforme a sua conveniência. Ele queria chegar rápido lá na sua cidade e botou num carro e tocou. Mas a orientação de Deus não é essa. Tinha um jeito de carregar a arca. Existiam as pessoas específicas, escolhidas por Deus para conduzir a arca. Se Deus deu os detalhes, é porque Deus se importa com os detalhes. E esse mundo precisa temer a Deus. Deus foi muito blasfemado, Jesus foi muito ridicularizado nesse planeta. E Deus está usando essa pandemia para mostrar que nós somos pequenos. Os poderosos não são nada diante dele. O universo que foi criado por ele mostra a sua grandeza. A Bíblia diz que Deus mede os céus com as palmas das suas mãos. E as nações para ele são como um pingo num balde de água. Então essa pandemia está colocando o ser humano no lugar dele. Vocês viram? Em todo o Brasil eu vi a movimentação dos cristãos cantando nas sacadas dos apartamentos, na frente das suas casas, orando o Pai Nosso, né? Que coisa boa. São detalhes que nós deixamos de praticar e quando isso acontece o boi tropeça. Diz a Bíblia que quando a arca estava sendo conduzida por Davi, ele colocou 2 rapazes, filhos de Abinadab, Uzá e Aiô, para conduzir a arca no carro novo, e os bois tropeçaram. Foi assim, e sempre será. Os bois da nossa vida vão tropeçar. Quando nós tentamos conduzir a nossa caminhada nessa terra, nosso ministério, nossa casa, nossos negócios, nossa vida pessoal, na faculdade, quando a gente tenta tocar essas coisas e não observa os detalhes, os bois tropeçam. Você sabia que 60% dos cristãos que entram na faculdade se desviam da fé? Porque querem ser cristãos sem observar os detalhes. Aí o boi vai tropeçar. Quantos negócios tropeçam porque o cristão que está liderando o seu negócio não observa os detalhes, não é fiel a Deus? Aí o boi vai tropeçar e a festa para. Eu estou vendo tudo isso acontecendo, estou tão preocupado quanto você, mas de vez em quando eu tenho assim um sentimento de perplexidade e até acho graça. Meu Deus, quanto a gente é bobo, é tolo, quanta arrogância nossa, quanta falta de dependência de Deus, quantas coisas estavam sendo feitas por mim e por você
sem a presença dele, sem o chamar ele para perto, apenas fazendo e informando o que nós estávamos fazendo, sem pedir direção para ele nenhuma. Aí ele vem para a festa, o boi tropeça, dá tudo errado. Então, realmente, esse é um tempo de aprendizado. A terceira razão pela qual Davi teve a sua festa interrompida, porque ele quis fazer uma tarefa sagrada de forma profana. Levar a arca ao sagrado, coisa séria. Mas ele conduziu do jeito dele, de forma profana. E isso é muito triste. Deus, ele vai agir. Ele vai agir porque nos ama. A ira de Deus não é para mostrar que ele nos odeia. Pelo contrário. O castigo de Deus, a ação de Deus, o agir de Deus é para nos chamar a atenção, para nos acordar. E Davi fez uma tarefa sagrada de forma profana. Quantas vezes eu e você fomos trabalhar, saímos para o nosso dia a dia, para a nossa correria, sem orar, sem pedir a Deus a direção, a inspiração, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada cheia de poeira, cheia de mofo, abandonada. Aí Deus olha para isso e diz, não, vou parar essa festa. Tá demais. E Deus, ele para mesmo. Conduzir a vida de forma profana não é a vontade de Deus para nós. Deus não quer isso para o seu povo, nem para a sua igreja. Deus deseja fazer algo forte na minha e na sua vida, mas tarefas sagradas devem ser feitas de forma sagrada, para que nós alcancemos o favor de Deus, a bênção de Deus. Em último lugar, Davi teve a sua festa paralisada quando ele não lembrou que Deus é um Deus zeloso. Olha só o que diz a Bíblia. Vê se você não se vê nisso. Veja se eu não me vejo nisso. Quando os bois tropeçaram, a arca ia caindo. E Uzá tentou segurá-la para não deixar cair, cheia de boa intenção. Cheio de boas intenções. Quando ele tenta segurar, ele é fulminado. Ele morre. Uma coisa assim terrível. Apesar de estar cheio de boa intenção, não estava observando a orientação divina. Quando Davi vê Uzá morrendo na frente dele, diz o texto que Davi desgostou-se. Ficou decepcionado. Ficou numa situação de descontentamento. Não é isso que ele está sentindo hoje? Nós estamos descontentes? Estamos sim. Todo mundo descontente. Então não pergunte por que está acontecendo isso. Pergunte para quê. Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Estava cheio de projetos lá na igreja, tocando a obra de Deus, mas Deus quer me ensinar coisas que eu não estava atentando os detalhes. Está ensinando isso para você também, para todos nós. Então esse descontentamento que eu estou sentindo, que você está sentindo também, até quando isso vai acontecer, meu Deus? Como é que vai ser? Davi sentiu, sabe o que ele fez? Quem pode então conduzir a arca do Senhor? E ele deixa a arca de Deus na casa de Obed-Edom. Eu não vou levar com Deus, irritado com Deus, como muitos de nós estamos. Mas eu vim aqui te dizer que tudo isso que está acontecendo é que Deus está parando esse planeta, parando a igreja, parando você, parando a mim, para dizer, a minha obra tem que ser feita do meu jeito, da maneira que eu estabeleci. Eu quero usar você. Você não pode ser mais esse cristão frequentador de igreja, como diz os antigos, bebelô de igreja. Vai assistir culto, bate o seu ponto, achando que em relação com Deus é isso. Você viu o que aconteceu? Estamos todo mundo em casa, nesse isolamento social. E ele nos isolou, como eu disse de manhã, para sarar a nossa lepra. Só dá para sair agora se a lepra for sarada, for curada. Ele vai fazer isso em nome de Jesus na minha vida e na sua vida. Para concluir, eu quero te dizer algumas coisas importantes. Davi vai embora, vai chateado, vai aborrecido. E lá ele se aconselha com os anciãos que chamaram Davi. Davi, vem cá. Você não sabia que a arca tinha que ser conduzida pelos levitas assim, assim, assim? Davi, ele é chamado na Bíblia segundo o coração de Deus, porque Davi não tem compromisso com o erro. Todas as vezes que Davi errava, ele se corrigia. Ele se corrige,
vai lá na casa de Obed-Edom, onde a casa de Obed-Edom estava sendo abençoada porque ele guardou a arca lá, e leva os levitas, faz tudo direitinho, observa os detalhes. E o que aconteceu? Deu tudo certo. Isso nos ensina que o reino de Deus é um reino de princípios. Se nós observarmos como cristãos os princípios do reino de Deus, os bois não tropeçarão. Está na hora da sua vida avançar, minha vida avançar. Está na hora da gente ir para frente, sem tropeçar. Mas isso só vai acontecer se a gente observar os detalhes da condução da nossa vida estabelecido por Deus na palavra dele. Eu quero concluir dizendo o seguinte. O que é que Deus está querendo nos falar nessa crise toda? Deus está conversando com o mundo através da pandemia do coronavírus. Está falando com a gente. Para alguns ele está dizendo assim, olha, não dependa da economia. Para outros ele está dizendo, não dependa ser feliz achando que você vai ser feliz indo buscando os prazeres desse mundo. Deus está falando com a gente. É muito importante que realmente a gente reconheça profundamente que Deus está falando conosco. E eu espero que eu ouça a voz de Deus. Que esse período de isolamento eu venha, de alguma forma, ouvir o que Ele quer falar comigo. Deus está falando de forma global, está se comunicando com o mundo inteiro e está falando de forma específica, comigo e com você. Por isso que a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está querendo dizer à sua igreja. Vou repetir, eu vou concluir com isso. Deus está falando com o mundo de forma global e falando especificamente a cada um dos seus filhos. Cada um tem que ouvir o que Deus está dizendo. E, em função disso, tenho certeza absoluta que nós sairemos desse isolamento social, a igreja vai ser mais forte, você será mais forte, nós seremos mais sal da terra, luz do mundo, nós seremos uma igreja poderosa, mais intensa, mais apaixonada por Ele, nós iremos fazer a diferença, porque esse isolamento social vai nos levar à presença dEle. Por favor, aproveite esse tempo para você se voltar para Deus. Todos nós precisamos dEle, dessa intimidade, e não tem como ser íntimo sem conversar. Não tem como. Vamos conversar mais com Ele. Vamos fazer um campeonato na família da leitura da Bíblia, né? Quem lê mais a Bíblia nesse período de isolamento social, vamos conhecer mais a Ele, vamos orar mais. Aí os bois não tropeçam. Aí a coisa vai andando, vai fluindo, o mover vai acontecendo, as coisas de Deus vão se manifestando. Você não quer mais tropeçar? Não quer mais ver os bois da sua vida tropeçarem? Não quer mais que Deus pare a sua festa? Eu também não quero. Ele parou a minha, parou a sua e parou esse planeta. Se nós não queremos mais viver essa experiência, vamos aprender o que Ele quer falar com cada um de nós, quer nos ensinar nesse período de isolamento social. Eu quero orar agora, orar pelo avivamento na igreja, no Brasil e no mundo. Quero orar para que esse mal saia, porque quem vai parar, escute isso, quem vai parar essa pandemia vai ser Deus, através da igreja, através do nosso clamor, através da nossa dedicação a Ele. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abre. Até agora nada tem de pedidos, pedis e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Vamos dobrar os nossos joelhos durante esse período que estaremos mais na nossa casa. Vamos nos voltar mais para Deus nesse processo de aprendizado na presença dEle. Amém? Se você puder, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelos cientistas, pelos médicos, vamos orar para que Deus se manifeste a sua presença e dê sabedoria e logo, logo Ele possa nos livrar desse mal.
que essa peste seja paralisada por Deus. Eu tenho certeza que Deus é um Deus compassivo, bondoso e se rende quando a igreja clama. Deus é um Deus que é apaixonado por nós. Ele é um Pai de amor. Ele é um Pai maravilhoso. Ele ama você, ama a mim, ama a sua igreja, ama seu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu a oração que se fizer neste lugar. Está nas nossas mãos. Ou não. Nos nossos joelhos. Vamos dobrar os nossos joelhos. Vamos buscar a sua presença. Vamos orar agora? Vamos clamar. Se você está com um irmão aí ao seu lado, um parente seu, um familiar, vamos dar as nossas mãos. Vamos fazer uma intercessão forte. Vamos orar pelo Brasil, pelo mundo. Orar por esses profissionais de saúde que são espetaculares. Que Deus dê a eles graça, saúde, energia para cuidar da gente, para cuidar das pessoas que estão aí nos hospitais. A Itália corta o coração, a Espanha, a França. A situação lá está muito difícil. Mas vamos clamar a Deus. Hoje eu ouvi um áudio de um pastor lá da França. Ele chorando, dizendo o drama que aquele país está vivendo. Mas Deus é maior. Diga aí comigo, Deus é maior. Maior do que tudo, maior do que todos. Pai querido, nesse momento a tua igreja se reúne em oração. E como que o Senhor ouve o clamor da tua igreja. Sempre foi assim. É assim, será sempre assim. Tu és um Deus que responde à oração quando a tua igreja clama. E como igreja nós intercedemos, ó Deus, por todo esse planeta. O Senhor parou a nossa festa. O Senhor nos fez parar, Senhor. O Senhor tem razões suficientes para isso. Mas Tu és aquele que está no trono. Nada te pega de surpresa. Tu és um Deus que é soberano sobre o céu e sobre a terra. O Deus Todo-Poderoso, e nós te pedimos, tem misericórdia de nós, tem misericórdia desse país, tem misericórdia dessa nação, das nações que te desprezam, das nações que se afastaram de ti, dos poderosos que não reconhecem a tua soberania. O Senhor parou cada um deles, mas nós sabemos que tu és bom, e o Senhor se rende quando a igreja clama, e nós te pedimos, quebra todo esse mal, Senhor. Quebra toda isso que está acontecendo nesse país, no planeta, e dá vitória a cada um de nós. Pai, nós queremos voltar às nossas atividades, nós queremos voltar para o trabalho, queremos voltar para a tua casa, pregar o evangelho. Já estamos com saudade da congregação dos irmãos, da comunhão entre eles. Mas nos ensina o que tu queres nos ensinar e fala o que tu queres falar com a tua igreja. Mas tem misericórdia de nós. Nós repreendemos em teu nome todo esse mal e declarando, ó Deus, que tempos maravilhosos virão. Eu sei que essa tempestade vai passar e a bonança vai chegar. Eu sei que nós teremos um dia que celebraremos e te glorificaremos por esse tempo de provação e de adversidade que estamos vivendo. Que tu és o nosso Pai Celestial. E nós te pedimos, Senhor, sopra um vento de cura, dá sabedoria aos cientistas, aos médicos, aqueles que estão pesquisando as vacinas, porque somos criados à imagem e à tua semelhança, e por graça e misericórdia nós te pedimos, nos livra de todo mal, e faz com que boas notícias venham daqui para frente. As perspectivas, meu Deus, são as piores possíveis. Os homens dizem isso. Mas enquanto o Senhor for Deus, a tragédia jamais será a última notícia, a tragédia jamais terá a última palavra. A última palavra é o Senhor que diz, que tu és o Senhor da nossa vida e o Senhor do céu e da terra. Que seja assim e vai ser assim, em nome de Jesus. Digam todos amém, digam graças a Deus, digam glória a Jesus. Prazer enorme estar aqui. Eu tenho alguns avisos importantes e algumas recomendações para dar a todos vocês. Por favor, preste muita atenção. Procurem se cuidar.
procurem obedecer às orientações dos médicos. Esse isolamento social é muito importante. Se alimente bem, se exercite bem. Daqui a pouquinho, assim que terminar essa live, eu vou trocar de roupa, vou para a sala, vou malhar, vou cuidar da minha respiração. É importante que a gente se exercite e tente se desconectar das notícias. É bom se informar, mas não muito, não toda hora, porque isso vai trazer um sentimento de incredulidade. Eu quero concluir dizendo o seguinte: se você alimentar a sua fé, o seu medo vai morrer. Mas se você alimentar o seu medo, a sua fé morrerá. Então alimente a sua fé lendo, cantando, vendo bons filmes, ouvindo a palavra, mensagens. Vamos nos conectarmos mais e tenho certeza que no tempo de Deus estaremos aqui todos nós, hein? Vamos marcar uma live da vitória. Escute isso. Vai ter um dia que eu vou estar aqui diante de vocês para celebrar essa vitória que Deus vai nos dar. Ele parou a festa, mas ele está doido, ele é festeiro, está doido para começar de novo, mas do jeito dele, para que nunca mais os bois da nossa vida tropecem. Um beijo no coração de vocês e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Ok?